Amém. Louvado seja Deus. Este é o momento onde nós teremos a mensagem bíblica da Palavra de Deus, hoje com o tema Portas Abertas, com nosso querido amigo e pastor Siloé de Almeida. Mais uma vez, seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu amigo. Obrigado, Ariston. Pastor Edinaldo, quando eu conheci o Ariston, ele tinha 16 anos, e ele ainda lembra de um sermão com esse título, Portas Abertas. E eu não lembro nem do dia mais em que foi o sermão, ele lembra tudo, né? Acho que foi no auditório da União Nordeste, né? Um encontro de comunicação. Não, perdão, foi no antigo ENA, o sermão, mas ele lembra de tudo e ele que me reportou isso, realmente. Então, mais uma vez, obrigado, pastor Reginaldo, por abrir as portas do distrito nesse momento para a gente abrir a palavra de Deus. O texto que nós usamos como referência lá há mais de 20 anos foi Isaías 60, 11. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Então, a chave aqui, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão. Hoje, eu quero, com a graça de Deus, te apresentar um outro texto que você conhece, você que está ligado, aproveito para te saudar mais uma vez, você que está conectado aí, conectada, do Distrito Cavaleiro, de demais lugares do Pernambuco, do Brasil e do mundo. É o texto de Apocalipse 3. Procura Apocalipse 3 na sua Bíblia. Enquanto você procura, só dizer que a minha família tem uma relação incrível, muito carinhosa, de muita saudade do Pernambuco. Nós moramos aí na capital em 83. Minha família, meus filhos são queridíssimos, né? Hoje são de 44 anos, 43 anos, 39 anos, e eles se lembram com muito carinho dessa cidade querida e do povo querido, e da Pitomba e da Água de Coco também. A gente lembra com muita saudade. E sempre que a gente pode, a gente volta ao Recife. Tá? Então, você achou? Apocalipse 3, agora os versos 7 até o 8, só 2 versículos. E fique com a Bíblia aberta aí, porque a gente vai analisar esse texto. Eu sou uma pessoa já aposentada há algum tempo, não tenho mais conhecimento que nenhum de vocês, necessariamente. Eu posso ter mais quilometragem rodada, né? Mais quilometragem rodada. 56 anos de trabalho fora da casa dos meus pais. Isso dá uma quilometragem, e o que eu posso, de repente, é contar uma experiência aí que vai somar, mas o segredo, o mistério, né? O milagre é a palavra de Deus. Então, prepare o seu coração, que já está preparado, tenho certeza, com as orações, com os hinos cantados, e que a palavra de Deus penetre profundamente no teu coração, no nosso ser. Apocalipse 3, 7 e 8. Ao anjo em Filadélfia, escreve, 2 pontos. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A qual ninguém pode fechar.
Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ao encerrar a leitura do segundo versículo, você percebe que esse texto, essa mensagem é exatamente para você que é cristão. Porque você nunca negou que você é cristão. Apesar de todas as nossas falhas, nossas limitações, nós somos cristãos. Esta semana alguém me ligou para saber de outra pessoa, que é meu amigo, para saber se ele era cristão. E eu falei, ele é cristão. Como é bom a gente poder afirmar que alguém é cristão, né? Que alguém é cristão. Nós somos cartas abertas. Nós somos cartas abertas. Nós somos cristãos. Essa semana minha irmã completou aniversário e um menino, filho de uma conhecida dela, escreveu uma carta de parabéns para ela, uma cartinha assim de adolescente, e colocou assim: o seu rosto reflete o rosto de Jesus. Que presente de aniversário para minha irmã, o nome dela é Edinorá. Que presente de aniversário, o seu rosto reflete o rosto de Jesus. Claro que esse menino, que é cristão, também conhece o rosto de Jesus, né? Tem comunhão com Jesus, que é o seu caso. Então diz assim: eu sei que tu tens pouca força, mas entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E o versículo 7 começa com um assim diz o Senhor. Sempre que na Bíblia aparece um assim diz o Senhor, é uma mensagem muito precisa, muito ao ponto, que pode mudar a sua e a minha vida. Quando aparece assim diz o Senhor. E este assim diz o Senhor aqui de hoje é um assim do Senhor diferente, com outras palavras, identificando o autor, dando o perfil do autor e mostrando que ele tem credenciais para fazer o que o texto diz que ele faria e fez. Então vamos ler. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então, quem é que diz? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E daí vem, eu conheço você. Eu tenho certeza que você que está assistindo agora, está conectado, sabe que Jesus conhece você. Eu conheço as tuas obras. Quando alguém conhece uma pessoa de vista, fala assim, eu conheço de vista. Agora, quando conhece o dia a dia da pessoa, já conviveu, então você pode falar, não, eu conheço as suas obras, eu conheço. Uma vez meu pai estava para ser preso por questão política, e o vigário da cidade falou, não, para aí, ele não pode ser preso. Estou falando de 64, tá? Ele não pode ser preso, porque eu conheço. Ele é cristão e tem uma família cristã. Eu conheço. E esse conhecer de Jesus é muito profundo e abrangente. Meu irmão, você não está, minha irmã, você não está aqui por acaso nesta manhã. Você está aqui porque Jesus te conhece. Jesus te conhece de maneira especial. É até redundância falar, né? Especial. Jesus te conhece como ninguém. Ninguém conhece você mais do que Jesus. E carinhosamente ele fala, eu te conheço. E aí diz assim, continua. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Quem é que pode fechar? Quem abriu e quem pode fechar? Somente Jesus. Somente Jesus. Que abriu esta porta, e essa porta está diante de mim e de você, está diante de nós, cristãos, e ninguém pode fechar. Somente aquele que tem as chaves.
Davi, ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém fecha. Só ele. Quando você vê no início da igreja cristã, o Aristão falou de Paulo e o pastor também, né? Paulo chegou a orar para que Deus abrisse a porta para o evangelho. Colossenses capítulo 4. Mas ali Paulo estava algemado, a situação era outra, e depois a igreja passou, né, por momentos escuros, difíceis, mas a partir aqui da igreja de Filadélfia, do período profético de Filadélfia, em Apocalipse 3, que já se cumpriu lá, né, depois, no final dos anos 1700, que começou a igreja de Filadélfia, a penúltima igreja, nós estamos agora no período profético da última igreja, Laodiceia. Ali Deus abriu a porta para o evangelho, para que o evangelho se expandisse por todo o mundo. E então a igreja cristã começou a enviar missionários para todo o mundo. E as portas estão abertas em termos de pregação do evangelho em todo o mundo. Mas as portas estão abertas para que você pregue o evangelho no seu bairro, na sua vizinhança, no seu prédio, em todos os lugares. Está claro? Então, as portas estão abertas. Deus colocou uma porta diante de ti, aberta, que ninguém pode fechar, diante de ti como cristão e diante da igreja como um todo. E eu pergunto, algum outro texto, alguma outra profecia fala que essa porta foi fechada até hoje? Não, ela está escancarada, ela está aberta. O tema de hoje podia ser também as portas do Apocalipse, ou as duas portas do Apocalipse, que eu vou falar daqui a pouco de outra porta. Né? O Apocalipse fala de várias portas, as 12 portas, né? E a Cidade Santa, tantas portas. Uma vez eu fiz uma semana de oração numa igreja que é a segunda ou terceira igreja do Brasil em número de membros, e o tema foi As Portas do Apocalipse com crase, porque nós estamos às portas, né, da volta de Jesus, mas também falei de portas do Apocalipse. E hoje vamos falar de duas. Estamos nessa porta aqui. As portas estão escancaradas. Esta porta da pregação do Evangelho. E o cristão, por uma questão de tradição, eu estava até lendo ontem esse livro aqui, que é o novo, né, livro Profetas e Reis. Aqui você vê, e também nos demais livros da série O Grande Conflito, você vê sempre Deus indo atrás do homem. Né? Você vê o grande conflito universal entre o bem e o mal, Deus e o inimigo, mas você vê Deus buscando o homem, Deus colocando para a igreja alguns pilares, né? O que ele quer do seu povo? Comunhão, né? Ação para fora da igreja, isso que ele quer, e visão interna e visão externa. E mesmo assim, a tradição tem sido mais forte, a mentalidade que vem da tradição, a mentalidade de nós sermos como cristãos consumistas ou consumidores das bênçãos, consumidores da presença de Deus em nossa vida, na igreja, faz com que a gente olhe só para dentro, e aqui chega até a usar a expressão, né, de olhar para o umbigo próprio e não olhar para fora. Ali mostra o que Deus queria, eu estava lendo ontem das páginas 150 a 165, onde à noite, eu estou relendo esses livros, te aconselho, esse é um mistério também da palavra de Deus, ler e reler a Bíblia. Eu tenho Bíblia marcada com tudo, lida, relido e tal. Leia e releia, porque sempre Deus tem uma nova mensagem para você. Aqui é uma nova edição, então, que vocês conhecem, do Profetas e Reis, Os Ungidos. E cada vez que você lê de novo, você encontra mais mensagem, porque no fundo não é apenas uma leitura, é você estar em conexão direta com Deus ali. Então você vê que Deus sempre trabalhando com o povo de Israel,
para que o povo de Israel estivesse em comunhão com Deus, não namorasse com os ídolos, com os deuses falsos, e que adorasse o Deus verdadeiro, e que pregasse o evangelho. Fica bem claro aí no livro que Deus escolheu uma nação, escolheu Abraão, Isaac, Jacó, para que eles se tornassem conhecido o Deus verdadeiro de todas as nações. Tem um texto aqui que diz que Deus não faz acepção de raça, de cor, de nada. Deus, eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Deus não tem qualquer preferência por nacionalidade, etnia ou classe social. Todos os povos são um pela criação. Todos são um por causa da redenção. Cristo veio para desfazer o muro de separação, para abrir cada compartimento do templo, permitindo assim que todas as pessoas tenham livre acesso a Deus. Seu amor é tão grande, tão profundo, tão perfeito, que penetra em toda parte. E assim segue. Eu nem tinha pensado em ler trecho desse livro hoje, mas eu estou rasgando o coração aqui diante de Deus e de você, para mostrar o amor de Deus, que é abrangente, ilimitado, e ele abriu esta porta, colocou diante da igreja, do povo de Deus, do povo cristão, e diante de ti como pessoa, e ninguém pode fechar. Mas eu dizia que, infelizmente, por uma questão assim histórica, a nossa mentalidade é exclusivista. Eu acho que você já ouviu alguém falar assim: olha, eu tenho uma prima e um cunhado que esses, sim, esses vão direto para o céu, de tão excelentes que eles são, de tão cristãos. Mas eu tenho um primo de segundo grau que esse já está perdido. Esse não tem jeito. Já ouviu alguém falar isso? Quando você expressou isso, você se expressou assim, é porque no seu coração você já fechou a porta da graça para ele. Então, nós não devemos ser especialistas em fechar a porta da graça para os outros. Nós temos que nos tornar especialistas em escancarar a porta da graça para os outros. Porque a porta para o evangelho ser pregado está aberta. O coração das pessoas, os corações estão abertos. Eu costumo falar, né, até nas aulas de marketing, que o melhor produto do mundo é a salvação em Cristo Jesus. E esse produto é o que todo mundo está correndo atrás, todo mundo quer comprar. É a salvação em Cristo Jesus. E o mais maravilhoso é que é de graça. É de graça. Mas às vezes nós escondemos que é de graça. Ou rotulamos as pessoas e não apresentamos. Eu podia contar muitas experiências, mas o tempo aqui não vai permitir. Um dia eu estava lendo de novo Apocalipse. Quantas vezes nós estudamos Apocalipse, né? Na faculdade, quantas vezes estudamos na lição trimestral, quantas vezes, e como é bom ler de novo o Apocalipse. Como é bom ler de novo. Quando nós estávamos criando a Novo Tempo, eu li várias vezes Apocalipse para que fosse concebido dentro dessa visão, né? Quando eu estive lá em Chapecó, eu sugeri o texto de Apocalipse que fala que Deus vai enxugar nossos olhos. Temos que mergulhar no Apocalipse. Eu estava lendo Apocalipse de novo, e no verso 18 do capítulo 3, né, sempre eu tinha necessidade de conhecer mais aqui sobre a questão da porta aberta. E um dia, lendo o capítulo 3, quando eu cheguei no verso 18, olha o que eu encontrei, eu quero que você encontre agora. E eu quero que você seja tão ou mais abençoado do que eu fui naquele dia. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E compre colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Olha aqui, comprar ouro, para quê? Refinado pelo fogo, para ficar rico. Riqueza verdadeira, você já estudou sobre isso. Vestiduras brancas, para que você fique vestido, por quê? Para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E compres colírio para ungires os teus olhos. Por quê? A fim de quê? Para que vejas. Quando eu li isso depois de tantas vezes desde criança, quando eu li isso aqui, agora faz já uns 20 anos, eu me ajoelhei e orei. E li de novo o texto. Senhor, dá-me o colírio, a fim de que eu veja mais e mais esta porta. Faz mais de uns 25 anos isso, né? Uns 25 anos. 26 precisamente. A fim de que eu veja a porta aberta e portas abertas e cada vez mais portas abertas. Senhor, abra meus olhos para que eu não seja tentado a fechar portas, e sim usar as portas. Quando você usa o colírio nos olhos, você vê as portas abertas. Eu costumo dizer também em aulas e palestras para pastores, para administradores, as portas estão abertas. O segredo é saber entrar. E hoje eu falo aqui, as portas estão abertas. O segredo é ver. Use o colírio, compre o colírio de Jesus, do Espírito Santo, e use, coloque nos olhos. Não deixe na prateleira o colírio. Compre o colírio e use. Neste caso, o colírio é de graça, mas use, coloque nos olhos e veja. Aí você vai ver portas, você não vai fechar portas. Olhar com colírio nos olhos, depois que se colocou o colírio nos olhos, você passa a ver tudo com os olhos de Jesus. Olha que privilégio. Você começa a enxergar as pessoas e as possibilidades com os olhos de Jesus. As situações, as oportunidades com os olhos de Jesus. Olhar com os olhos de Jesus é ver aquela pessoa que jamais você, na visão humana, veria nela a possibilidade de salvação. É exatamente essa pessoa que Jesus vai salvar, porque ninguém se salva por condição, por méritos próprios, é pelo sangue de Jesus. Olhar com os olhos de Jesus é jogar para fora as influências da tradição. Nós todos temos muita influência do cristianismo de outros séculos, de outros séculos. Não estou aqui falando mal de igrejas cristãs do passado, de períodos proféticos antes de Laodiceia. Não estou falando mal, mas a tradição era muito forte, ela chega até nós, e nós temos, quem sabe alguém está me ouvindo agora e que se converteu ontem, ou está num processo de conversão, então a tradição é forte e nós somos tentados a julgar e achar que aquela pessoa não tem salvação. Olhar com os olhos de Jesus é ver salvação para todos, é ver todos em condições de ser salvos, não por sua natureza, por sua realidade pessoal, mas pelo sangue de Jesus. Jesus é a porta, está em João 10, diz, eu sou a porta, eu sou a porta, e as ovelhas têm que passar por essa porta. Eu e você somos simplesmente ovelhas, fracos, né? Dependentes,
E, aliás, ser dependente de Deus é uma experiência incrível. Viva a experiência de ser dependente de Deus. Totalmente. É maravilhoso. Mas use o colírio. Então, a partir daquele momento, quantas vezes eu tenho orado para Deus renovar o colírio, colocar o colírio nos olhos, meus olhos. E você não está aqui por acaso. Esse momento que estamos distantes fisicamente, mas muito próximos pela tecnologia e em contato direto com Deus, aceite o colírio nos seus olhos. Eu não posso ver as suas mãos agora, mas eu quero que você aceite o colírio. Amém? E continuando a leitura do capítulo 3, verso 20, diz assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui é a outra porta de hoje. A porta aqui no verso 7 é uma porta que Jesus abre e ninguém pode fechar. E se ele fechar, ninguém pode abrir. Mas ela está aberta. E com o colírio, você enxerga a porta aberta e você amplia a visão que Deus te dá. E lembra que eu falei? O povo de Deus tem que ter comunhão com Deus, ação para fora, para pregar para as nações, para a vizinhança, para os familiares. E tem que ter visão interna e visão externa. E o colírio dá a visão em Cristo Jesus e pela unção do Espírito Santo. Amém? Mas agora vem uma porta que não é Jesus que abre. Do versículo 20, é uma porta que só você pode abrir. Mas o mais maravilhoso e carinhoso é que Jesus está à porta. Ele está aí bem pertinho de você. Quem sabe você já abriu alguma vez a porta, mas fechou. E nesta manhã, ele está com você, batendo a porta, para que você abra a porta do seu coração. E ele não quer apenas que você abra a porta, ele quer entrar e ele quer morar no seu coração. Você entendeu? É muito claro. Ele quer morar no seu coração. Jesus está aqui conosco agora. Isso é maravilhoso. Jesus sabia desse momento. Quando ele abriu os braços na cruz, quando ele viveu o evangelho aqui, na forma de homem aqui na terra, quando ele nos criou, ele sabia, ele é onisciente. Jesus sabia que nós teríamos esse momento. Sábado, 12 de junho, uma transmissão via YouTube e outros canais do Distrito de Cavaleiro, no Pernambuco, minha querida Recife. Ele sabia desse momento em que ele ia conversar contigo de maneira especial. Você que já está há tempo na igreja, você que já está há tempo em comunhão com Jesus, aceite o colírio nos olhos. Unja os seus olhos com colírio, a fim de que vejas. Precisamos da visão interna e externa, ver para dentro e ver para fora. E sermos proativos, levar o evangelho para todos os lugares. Você aceita o colírio? E você que por acaso fechou a porta do coração, ele bate de novo nesta manhã. Jesus está batendo. Não é uma batida para deixar um recado, um bilhete, uma carta de aniversário. Não. Ele bate para entrar. E se você abrir, ele vai entrar. Ele não só quer, ele vai entrar e vai morar dentro do seu coração. Que bênção, que privilégio, que momento especial
de reconsagração a Deus. Nós que somos limitados, nós que temos 1000 defeitos, temos o privilégio de entrar em contato, em comunhão com Deus. E foi isso que Ele nos proporcionou nessa manhã, desde as 9 horas da manhã, com a lição especial, com o estudo. Eu me senti conectado com Deus. E agora, com os louvores, com a leitura da Bíblia, Deus está falando com você, eu tenho certeza. Não foi por acaso que você entrou em conexão nessa manhã com essa transmissão, com esse culto. Foi porque Jesus tem um plano especial para você. Se você é líder, se você tem responsabilidades, Jesus quer que você amplie a visão. Veja com o colírio. E se você está chegando agora para a Bíblia, para a comunhão com Deus, tudo que você está sentindo aí não é nada mais, nada menos do que Jesus batendo a porta do seu coração. E Ele vai entrar. Mas quem abre esta porta, quem abre é você. Você aceita Jesus? Que maravilhoso. Louvado seja Deus pelas decisões desse dia, pelas decisões para aumentar a força, a visão da pregação do Evangelho e pelas decisões de quem está aceitando Jesus como morador do seu coração. Deus seja louvado. Posso orar com você agora? Se permite que eu ore? Eu vou fazer uma oração. Vamos estar agora unidos com Jesus. Querido Pai, nós te louvamos pela profundeza, pelo alcance da palavra de Deus, pela doçura da palavra de Deus, pela maneira que tu falas conosco. Nós te louvamos. Nós te louvamos porque estamos vivos, apesar de várias dificuldades, doenças. Nós te louvamos. Nós te louvamos porque tua igreja não parou quando parecia que tudo ia acabar. Tua igreja está mais forte do que nunca, porque Jesus é forte, porque Jesus abriu a porta e ninguém pode fechar. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tens o colírio. E nesse momento, nós estamos aqui com os olhos fechados, mas nós queremos o colírio na porção que tu tens para nós. Coloca, Senhor, o teu colírio em nossos olhos. Dá-nos uma porção para levarmos para casa, para outros lugares, para a vizinhança, para quem não pôde estar conosco hoje. Dá-nos, Senhor, o colírio. E agora, Senhor, nós estamos orando com aqueles que estão abrindo a porta do coração para que Jesus entre e more para sempre. Eu não sei quem é você que está conectado, não sei que momento você está vivendo agora, mas Jesus quer entrar e que bom que você está abrindo e Ele está entrando no seu coração. Nesse momento vamos fazer um silêncio e cada um vai pensar no nome de uma pessoa querida que precisa deixar que Jesus entre no seu coração. E você vai dizer o nome dela. Onde você estiver aí, eu vou dizer o nome de alguém também. Que precisa que Jesus tome conta do seu coração. Então façamos isso em silêncio agora. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque tudo nós te pedimos e agradecemos no doce e amado nome de Jesus. Amém.